Boa noite, professora Priscila. Boa noite, turma. A gente vai dar início, né, a uma série de apresentações, né, relacionadas aos instrumentais cirúrgicos, né, utilizados, né, nos tempos cirúrgicos. Antes da gente começar a falar desses instrumentais propriamente ditos, né, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o ser enfermagem, né, que são os profissionais presentes, né, em grande maioria, né, em todos, né, em praticamente todos os ambientes, né, relacionados à saúde. A enfermagem, né, ela vem dar assistência ao paciente antes, durante e após os procedimentos. Né, no caso dos procedimentos cirúrgicos, como é a nossa ênfase aqui, o enfermeiro é aquele que vai estar mais próximo do paciente. Né? Então, vai exigir desse profissional um conhecimento além do que lhe compete, né? Ou seja, um conhecimento de procedimentos e técnicas que rotineiramente, né, cotidianamente, ele não faria, mas ele deve conhecer até para poder orientar o paciente, né? Saber qual o melhor meio de preparar este paciente, saber sanar as dúvidas deste paciente, né? Aliviando suas ansiedades, seus medos, né? A ansiedade em um paciente pode ser tamanha a ponto de se postergar um procedimento cirúrgico, né? Devido a esta crise de ansiedade, né? E o conhecimento do enfermeiro, que vai passar essa segurança para o paciente, vai aliviar esse momento de tensão, né? O enfermeiro, o profissional da enfermagem, né, ele sempre vai zelar pelo bem-estar e a recuperação do paciente, né? Sua ação é multidisciplinar, né? Que vai abranger, né? Temos alguns exemplos aí: atualização de prontuários, preparação de pacientes para exames, realização de prescrições, preparação de instrumentais, planejamento de medidas para controle e prevenção de infecções hospitalares e a prestação de assistência aos médicos, né? Mas vai sempre além disso, né? O enfermeiro, ele deve ter um olhar além, deve ter um conhecimento além, né? Por exemplo, em um ambiente, né, de urgência e emergência, no SAMU, por exemplo, onde houve uma ocorrência e um técnico de enfermagem foi. Só que no meio dessa ocorrência, houve uma intercorrência, onde o profissional se viu, né, obrigado a fazer um procedimento de emergência, né, onde não é incumbência dele, né, onde normalmente ele não faria. Se o profissional conhece esse procedimento, né, com o devido suporte, ele pode salvar uma vida, né? Então, assim, o profissional, ele deve sempre estar à frente da situação. E a enfermagem, né, ela é a mais próxima do paciente, né, onde vai estar o tempo todo com aquele paciente, seja antes no preparo, seja durante o procedimento e após o procedimento, ali no cuidado, né, visando sempre a recuperação deste paciente. Né, falando dessa vasta atuação do enfermeiro, né, a gente vai para os profissionais da instrumentação cirúrgica, também são profissionais da enfermagem, né, que se especializam. O instrumentador, né, ele é um profissional indispensável no ato operatório, né, para que o mesmo ocorra, né, com segurança e qualidade. Sua função primordial é fornecer um instrumental cirúrgico adequado ao cirurgião e ao auxiliar, né? Ele vai entregar este instrumental, né? Ele vai auxiliar, né? Vai estar auxiliando, né, neste procedimento, né? Isso vai exigir dele, né, o conhecimento, né, um amplo conhecimento sobre os instrumentais, seus nomes, né, seja apelidos, até mesmo gestos, né? Às vezes o cirurgião vai fazer um gesto, o instrumentador logo já vai saber qual instrumental, né, deve estar passando. E isso agiliza o procedimento, né? Na saúde, tempo é vida, né? Então, o que se pode prevenir de atraso,
né? É sinal de vidas que podem estar sendo salvas. Então, né, vemos aí algumas das funções básicas do instrumentador cirúrgico, né? Conhecer esses instrumentais, entregá-los com presteza, né, ao sinal, ao pedido do cirurgião, colocando sua mão de forma precisa e exata, para que o cirurgião possa estar usando de maneira imediata, né? Porque senão o instrumentador passa um instrumental de qualquer maneira, isso vai atrasar o processo, porque o cirurgião vai ter que ajeitar esse, né, vamos dizer assim, um manuseio melhor deste instrumental. Né? Então, um instrumentador cirúrgico é o braço direito do cirurgião, né? Então ele deve saber com antecedência dos procedimentos cirúrgicos agendados para que possa prever os materiais necessários para cirurgias, a disposição e organização de todo o material cirúrgico na mesa, que também é função do instrumentador, né? E o cuidado para não contaminá-los. O instrumentador, quando ele trabalha com maior frequência com determinados cirurgiões, ele já sabe, né, os instrumentais que aquele cirurgião tem o hábito de usar. E sabendo qual será o procedimento realizado, né, ele também vai ter esse conhecimento, embora não seja ele que faça o ato, ele deve conhecer como é feito, para que ele saiba os instrumentais necessários, né, para o procedimento. Agora, né, falando sobre os tempos cirúrgicos propriamente dito, né, são divididos em 4 etapas, né, diérese, hemostasia, exérese e a síntese. Hoje a gente vai ficar com a diérese, né, para os nossos colegas vão falar, né, mais adiante sobre os outros. A diérese, ela é o primeiro tempo cirúrgico, né, diz do ato de romper a continuidade do tecido, né, o que vai possibilitar a abordagem, seja de algum órgão ou região, né, onde vai ser realizado o processo. Ela pode ser cruenta ou incruenta. Cruenta quando há presença de sangue e incruenta quando não há. O procedimento ele exige um conhecimento anatômico, habilidade no manuseio dos tecidos, seguindo a direção perpendiculares às linhas resultantes da contração muscular da região a sofrer a intervenção. Ou seja, o corte, vamos dizer assim, né, esse rompimento da continuidade do tecido, né, esse corte, ele não é feito aleatoriamente, né? Ele deve seguir um sentido, que é o sentido, né, perpendiculares às linhas de Kreisel. Nessas linhas são resultados da contratura muscular, né? Quando nos movimentamos, podemos perceber, né, que os nossos músculos eles se contraem de maneiras diferentes, né? Determinado pelas regiões. Então, o corte cirúrgico deve ser feito perpendiculares a essas linhas. Isso vai possibilitar uma melhor estética, né, na questão das cicatrizes e também uma melhor recuperação, né, menos atrito nos músculos, né, evita-se muitas lacerações, né, então os cirurgiões tomam sempre este cuidado para seguir o corte ser perpendiculares a essas linhas. A diérese, ela se divide, né, em 2 modos, né, que é o modo mecânico, onde há uso de objetos cortantes, e o modo físico, que é com frio ou calor, né, usando fontes de frio ou calor. Para a gente ter uma visão, né, um meio mais visual, temos aí algumas imagens, né, a diérese mecânica do tipo secção, né, ela é o ato de cortar os tecidos, onde se utiliza a tesoura, né. Temos algumas literaturas que colocam incisão e secção juntas, né? Tanto é que nessa imagem a gente vê um bisturi, né? E em algumas literaturas encontramos uma subdivisão, né? Incisão sendo o corte, né, feito nos tecidos utilizando bisturis, e a secção, o ato de cortar utilizando tesouras. Então, algumas literaturas trazem isso para a gente separadas, outras unem as duas, né? Adiante temos a punção, que ela é realizada por instrumentos perfurantes, né? A drenagem e mesmo a aplicação de injeções são exemplos, né? A anestesia é a incisão por um perfurante, né? Uma agulha, né? É caracterizado pela punção, as punções para se colocar drenos, né? Temos esses exemplos.
A curetagem, que é a raspagem, né, de superfície de um órgão com auxílio da cureta. Vemos isso, por exemplo, em mulheres que sofrem abortos, né, esse procedimento, né, a raspagem ali, no caso do útero, né, no interior do útero, né, é um meio, né, da diérese mecânica. Temos a dilatação, né, que é o aumento do diâmetro de canais e orifícios naturais, né, para ali um melhor manuseio, né, visualização. A divulsão, que é a separação dos tecidos no sentido longitudinal. Utiliza-se pinças, né, hemostáticas muitas vezes. A separação dos tecidos, né, onde vemos aí na imagem, né, a separação do tecido epitelial e do tecido adiposo, por exemplo. Né? Vamos ver mais adiante os instrumentais, né, utilizados aí também para promover este procedimento. As diérese de modo físico, né, que é realizada por meio do frio ou calor, né, elas podem ser térmica, né, que são realizadas com o uso de calor, cuja fonte é energia elétrica por intermédio do bisturi elétrico. É uma corrente elétrica que passa aí, né, na lâmina do bisturi, que vai realizar esse corte. A de raio laser, né, que consiste em um bisturi que emprega um feixe de radiação infravermelha de alta intensidade. Os sistemas laser, né, eles podem ser obtidos com materiais em estado sólido, líquido ou gasoso. E existe, né, vários sistemas desses lasers, mas o mais utilizado na cirurgia que vemos, né, é o laser de dióxido de carbono. A crioterapia, né, que consiste no resfriamento intenso e repentino da área que vai ser realizada a intervenção cirúrgica. Normalmente é utilizado o nitrogênio liquefeito, né, por ser uma substância criogênica potente. Vemos muito em umas propagandas, né, aquele material onde se congelava verrugas, né, podemos pegá-lo como exemplo deste processo. Agora, né, adiantando, né, falando um pouquinho mais sobre os instrumentais, né, propriamente dito, são instrumentais para diérese, são específicos para esse procedimento, né. Claro que podem os mesmos serem utilizados para outros procedimentos, mas eles classificam o procedimento da diérese, né, este início. Né, vão ser dispostos pelo instrumentador, né, vão ser dispostos na mesa no primeiro quadrante, né, o mais próximo do paciente, né, porque serão os primeiros a serem utilizados. Então, logicamente, né, facilita o processo serem dispostos mais próximos, né, no caso, no primeiro quadrante da mesa. Né, os instrumentais, né, em geral, né, são muito importantes em qualquer cirurgia, já que são estes materiais que vão auxiliar o cirurgião na execução dos procedimentos. Né, eles que vão, né, o cirurgião vão manuseá-los, são eles que, vamos dizer assim, farão o ato, né? É como em uma música, né? Quem toca, né? O músico vai tocar os instrumentos, mas são os instrumentos que farão o som, né? Que produzirão o som. Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, os instrumentais utilizados, né? Lembrando que esses mesmos instrumentais podem ser utilizados em outros processos também, em outros tempos cirúrgicos. Porém, são característicos do processo, do tempo cirúrgico da diérese. Né? Temos vários instrumentais. Os que se destacam, os característicos mesmo, são os bisturis e as tesouras, porque como a diérese se trata do corte, né, a incisão, o corte, né, eles vão ser marcados por estes dois instrumentais principalmente, embora, né, reforçando se usem também outros. O bisturi, ele é uma ferramenta de diérese utilizada para cortes em tecidos orgânicos. Né? Os cabos vêm separados em número 3 e 4. O 3 é um cabo mais delicado, né? Comporta lâminas mais delicadas, que serão as da primeira dezena. Né? As lâminas também vêm numeradas, né? Que são número 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Os cabos de cabo número 4
comportarão lâminas da segunda dezena, 20, 21, 22 e assim por diante. Né, o instrumentador, conhecendo o cirurgião, né, já vai saber, né, quais lâminas e qual cabo o cirurgião mais prefere, né? E também conhecendo o processo cirúrgico que será realizado, né? Determinado procedimento cirúrgico vai exigir determinado cabo e lâmina, né, de bisturi, bem como os tipos de tesouras. Por isso, a necessidade desse conhecimento prévio. Né, as tesouras, né, vou passar para uma imagem para a gente ter melhor visualização. Né, elas são instrumentos de corte, né, que podem ser curvas ou retas, fortes ou delicadas, e, né, de diversos tamanhos, né, uma vasta gama de tipos de tesouras. Elas podem apresentar lâmina simples ou serrilhada, pontas rombas, que são aquelas pontas redondadas, ou pontiagudas, ou uma combinação das duas. Né? Elas podem ser utilizadas na diérese incruenta, né? Ou seja, na divulsão dos tecidos, que é a separação dos tecidos, né? Quando são introduzidas fechadas na incisão e retiradas abertas. Ou seja, naquela parte de separação dos tecidos, né? As tesouras, elas são introduzidas fechadas, dentro da incisão são abertas e retiradas abertas. Isso vai fazendo este processo de corte. Temos aí na imagem, essa primeira imagem, essa tesoura douradinha, né? A tesoura de Gold Fox, né? Ela tem a ponta serrilhada. Temos as tesouras de maio, né? Seja reta ou curva. Elas são muito empregadas na rotina cirúrgica, né? Para tecidos mais grosseiros, ou em superfícies ou em cavidades e em cortes de fios. As tesouras de Metzenbaum, elas são indicadas para a diérese mais delicada de tecidos. Elas podem ser utilizadas em cavidades, né, quando são introduzidas a fundo. É indicada para diérese de tecidos orgânicos, né, por ser consideradas menos traumáticas. Elas apresentam uma porção cortante mais curta que a não cortante. Né? Então, o cabo mais longo, a porção cortante, né, é mais curta. As tesouras de Potts, ela possui uma angulação em suas faces cortantes. Ela é muito útil para incisão em estruturas pequenas, como paredes e vasos. Ela é bem menorzinha, né, e tem essa angulação. Então, né, uma vasta, como já foi dito, né, uma vasta gama de materiais. Né? Separamos alguns desses, né, dando atenção aos bisturis e tesouras, né, mas há também as pinças, né, os afastadores, né, que são instrumentais que participam também deste momento, embora, né, o auge seja os bisturis e as tesouras, né, por serem instrumentais que realizam este corte, as primeiras incisões. Né? Então, agradecemos a todos pela atenção, né, desejamos a todos uma boa noite, esperamos que esta breve explicação, né, possa ter sanado, né, algumas dúvidas, dado um mínimo conhecimento, né, sobre estes assuntos, né, sobre o assunto a respeito destes instrumentais presentes na diérese. Né, qualquer dúvida, a gente espera poder sanar, né, e as que não pudermos, né, com certeza vamos buscar, né, novos conhecimentos para estar sanando essas dúvidas. Uma boa noite a todos, muito obrigada.